Hoje eu quero falar contigo aqui no Salmo 25 sobre se nós sabemos esperar. Será que nós sabemos esperar? Hoje nós vivemos numa geração que é uma geração que está sempre correndo. É uma geração que às vezes é ansiosa. É uma geração que quer tudo para o seu tempo, para o seu momento, e a maioria das coisas às vezes até para ontem. Então, será que nós sabemos esperar no meio dessa geração, que é uma geração impaciente, que está sempre correndo? É só você andar lá na rua. Se andou lá na rua, você vai ver as pessoas se batendo, um correndo para cá, um às vezes esbarra no ombro do outro, nem volta para trás para pedir perdão, desculpa, puxa, eu bati em você, vai embora, toca a vida. Uma geração impaciente, uma geração correndo, uma geração que é às vezes até ansiosa. A pergunta que fica é: nós sabemos esperar? Sabemos esperar o tempo certo, o tempo de Deus? Deus nos dá a palavra. Sabemos esperar Deus fazer justiça, Deus fazer a obra? Será que nós ainda esperamos em Deus? O que eu quero te mostrar é a diferença entre dois homens na Bíblia. Um homem que por não esperar, ele perdeu o trono. E o outro homem que por saber esperar, ele recebeu o trono, porque ele soube esperar. Então vamos lá, Salmo 25, o versículo é o de número 3. Vamos todo mundo junto com o pastor. Salmo 25, versículo 3 diz assim, ó: na verdade, o que diz a Bíblia? Não serão confundidos. Quem é que não vai ser confundido? Leia comigo. Os que esperam em ti. Isso aqui é importante, é uma promessa. Vamos lá. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Agora volte de novo. Na verdade, todo mundo junto, não serão confundidos. Quem é que não vai ser confundidos? Os que esperam em ti. Então, se eu sei esperar em Deus, eu jamais vou ser confundido. Se eu sei esperar no Senhor, isso aqui é uma promessa. Você pode colocar até em oração esse versículo, aplicar ele na sua oração. Não vai ser confundido. O que é confundido? Envergonhado, prejudicado. Por mais que pareça que nós vamos se dar mal, se eu espero no Senhor, eu sei esperar nele, eu sei esperar na palavra dele, a Bíblia diz: eu não vou ser confundido. Não sei o que você está passando, mas Deus está nos ensinando que quem sabe esperar nele não vai passar por confusão, por vergonha, não vai ser envergonhado diante das pessoas. Por mais que agora pareça que nada está dando certo, quem sabe confiar, quem sabe esperar, jamais vai ser confundido. E nós, você sabe esperar em Deus? É isso que nós temos que nos perguntar. Eu sei esperar a resposta de Deus? Ou eu saio fazendo do meu jeito? Se Deus não me der a palavra, se Deus não me der a resposta, eu vou fazer porque tem que ser feito, porque é uma boa oportunidade, é um bom negócio, e eu não tenho tempo. Será que eu sei esperar a justiça de Deus? Ou eu vou me vingar e vou fazer justiça com as minhas próprias mãos? Ou eu sei esperar a justiça de Deus, mesmo que ela demore, mas quando ela vier, ela é justa, ela vem na medida certa. Ou eu vou fazer a minha justiça? Será que eu sei esperar o tempo de Deus para todas as coisas? Ou eu saio correndo na frente de Deus e, como diz o ditado, muitas vezes nós colocamos a carroça na frente dos bois. Será que eu sei esperar o tempo de Deus? Ou eu saio correndo na frente, tento fazer do meu jeito, no meu tempo, tem que ser agora? Eu sei esperar a palavra certa? Esperar Deus me dar uma palavra para mim poder decidir se eu faço ou não faço? Às vezes nós não sabemos esperar. Se eu não sei esperar em Deus, muitas vezes eu vou tomar decisões erradas, precipitadas na minha vida profissional. Às vezes eu vou escolher o sócio errado, porque eu não sei esperar em Deus. Eu vou vender o que eu não deveria vender, vou comprar o que não é o tempo de comprar. Às vezes eu vou escolher uma pessoa para casar, mas se você não esperar em Deus, não pediu palavra, direção, vai só ter sofrimento depois, porque às vezes escolheu a pessoa errada. Às vezes a gente correu na frente do Senhor e tomamos decisões precipitadas na nossa vida, e às vezes estamos pagando um preço por isso. E a pergunta que fica: e nós sabemos esperar? O Saul perdeu o trono porque ele não soube esperar. 1 Samuel capítulo 13. Samuel 13. Então nós temos que aprender a esperar. Esperar também não é ficar parado, é saber tomar atitude, a decisão na hora certa. Lá no bairro onde você mora, para pegar o ônibus, você está na parada, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um sinal, estender a mão. É assim ou não é?
Lá no seu bairro, para pegar o ônibus, você tem que estender a mão. Por exemplo, você está na parada, sentado na cadeira e de braços cruzados. Você está esperando o ônibus. O que você está fazendo? Estou esperando, está sentado lá de braços cruzados. Aí você olha, lá vem, é o meu ônibus, é esse aí, lá vem, foi. Por que ele foi embora? Porque eu estou esperando de braços cruzados. Agora, se eu estou esperando, mesmo que eu esteja sentado, mas quando eu vi o ônibus vindo, eu me levantei, eu assumi a minha posição, estendi a mão, que é o sinal que eu faço para o motorista entender que ele tem que parar, porque eu quero subir naquele ônibus ali. Aí é diferente. Então esperar não é ficar de braços cruzados deixando que Deus faça tudo, mas é saber tomar atitude na hora certa. E é isso que a gente tem que aprender. Agir quando Deus dá a palavra, quando Deus dá a direção, confiar na justiça dele. Às vezes a gente não está sabendo esperar em Deus. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 13. O profeta Samuel chegou para o rei Saul e falou para ele: me espere 7 dias, eu vou consultar o Senhor e eu volto com uma resposta. Eles estavam numa guerra, numa batalha, e o profeta mandou Saul esperar. Olha o que o Saul fez no versículo de número 8. 1 Samuel 13, 8. E esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o que, pessoal? O holocausto. Quando a gente não sabe esperar, nós vamos fazer coisas que não cabem a nós. Vamos tomar decisões e atitudes que nós não deveríamos tomar. O Saul jamais deveria ter oferecido o holocausto sem a direção de Deus, sem a palavra do profeta. E qual era a palavra que Deus deu para ele? Espere. Se Deus te mandar esperar, não importa se as circunstâncias estão apertando você, aguarde. Deus mandou você esperar, aguarde. Aprenda a esperar. Quanto tempo você levou para nascer? Tem alguém aqui que é prematuro? Pastor, nasci antes. Está aí, por isso que você é apressado. Né? Está aí a pessoa apressada mesmo. Não, a gente esperou. O Saul deveria ter esperado, mas ele não esperou. O que o Saul fez? O Saul olhou para a circunstância. Ele começou a olhar para o povo está indo embora, o povo vai me abandonar, eu vou ficar sozinho na guerra. Vamos lá, vou oferecer um holocausto. Porque eles ofereciam um sacrifício, mas ele ofereceu sem direção, sem palavra. O profeta estava direcionando, ele não obedeceu o profeta. Ele perdeu o reino porque ele não soube esperar. Às vezes a gente está perdendo o que Deus quer fazer na nossa vida, porque estamos olhando para o povo, olhando para quem está ao nosso redor, olhando para as circunstâncias, deixando as circunstâncias nos apressarem e nos levarem a decidir. Se eu ficar olhando para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, eles nunca vão se salvar. Eu tenho que olhar para a promessa que Deus me deu, e eu vou esperar na promessa de Deus. Não importa quanto tempo leve, não importa o que a minha família vai fazer, não importam as má notícias que vão vir até mim, porque às vezes vai chegar alguém: eu vi o teu marido fazer isso, eu vi a tua esposa fazer aquilo, eu vi o teu filho fazer não sei o que. Olha, o teu filho está fumando. Olha, eu estou na promessa, e eu vou esperar na promessa de Deus. Eu vou continuar orando, vou continuar firme. Eu não vou olhar para os lados, eu vou continuar aguardando, porque eu sei que o Senhor falou que sou eu e a minha casa. Não importa o que vão me falar, o que eu vou ver, o que vai acontecer, e não importa o que eles fazem, eu estou firme na promessa. Eles vão se converter. O diabo pode estar usando eles agora, mas é por pouco tempo, porque eles vão se converter. Porque eu creio na promessa e eu tenho que aprender a esperar. Agora olha o que diz aqui, vamos lá? Diz o texto 10: sucedeu que, acabando Saul de oferecer o holocausto, Samuel fez o que, pessoal? Ele tinha esperado 7 dias, era só ele esperar mais um pouco. Quanto mais perto do seu milagre você estiver, mais pressionado você vai ser para tomar a decisão errada, para tomar a atitude errada, para você se precipitar e perder o que Deus tem para ti. Então toma cuidado, porque quanto mais perto da hora do nosso milagre, mais nós vamos ser pressionados, ou para tomar a decisão errada, ou para desistir. Quantas pessoas, puxa, se eu tivesse esperado mais um pouco, era o que faltou para o Saul, esperar só mais um pouco, ele seria o rei, o trono seria confirmado. Aí diz aqui o 10: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que você fez? Disse Saul, olha a resposta do Saul: eu via que o povo se espalhava de mim, e tu não via nos dias aprazados, e os filisteus se tinham ajuntado aonde? Em Miqumas. Então esse é o problema.
ficar olhando para os lados, ficar olhando para o que o familiar está fazendo. Espere na promessa sem olhar para os lados. Aí diz, e agora, o 12, descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor. Olha o que ele disse, eu não orei. Esse é o problema da pessoa apressada, ela toma decisões sem falar com Deus. Aí diz mais, e forcei-me a oferecer holocausto. Então disse Samuel a Saul, você agiu como um tolo, neciamente é como um tolo, tá? E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Por agir sem esperar, Saul perdeu o trono era dele. Quantas bênçãos nós estamos perdendo? Estamos perdendo o agir de Deus. Nós queremos que todo mundo se converta, é bom, é genuíno, só que agora não é do nosso jeito. E às vezes, eu quero que a minha família se converta, eles têm que se converter, eles têm que se converter, eles têm que se converter. Aí você começa a colocar a Bíblia goela abaixo, você começa a virar um crente chato. Deus não mandou eu ser insistente. Se Deus mandar, seja insistente. Se Deus mandar você ser duro, seja duro, que Deus mandar vai dar certo. Agora, o que eu fizer pela minha vontade, com pressa, sem esperar no Senhor, sem ter direção, vai dar tudo errado. E às vezes a gente está forçando e ninguém está se convertendo, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Só que às vezes Deus não me dirigiu, Deus não me deu palavra, eu é que estou com pressa, eu quero ver todo mundo convertido. Que bom que a gente quer ganhar almas, mas com direção. Sem direção a gente vira um crente chato. Então a gente precisa pedir direção, saber esperar em Deus. Às vezes a gente não sabe, a pessoa fez uma oração, ela nem espera a resposta da oração, ela já está pedindo oração para o outro, e 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 porque tem que acontecer, Deus tem que abrir a porta, Deus tem que me dar um emprego, Deus tem que fazer, Deus tem que prover. Calma, dá para ver que está faltando fé nesse coração. Saul perdeu o trono porque ele não soube esperar. Às vezes estamos perdendo a salvação da família, perdendo a oração, todo o esforço que fizemos, porque não estamos sabendo esperar a direção de Deus. Não é pela nossa força, nem pela violência, é pelo Espírito. E temos que deixar o Espírito nos usar, agir através de nós. Temos que aprender a esperar. Agora, o homem que esperou e recebeu o trono, Gênesis capítulo 41. Vamos lá. Então aprenda a esperar. Mas eu quero, mas eu tenho vontade, mas é de Deus. Quem disse que é de Deus? Quem falou que é de Deus? Às vezes é mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. E a nossa vontade não é boa, a gente quebra a cara, faz burrada na vida, e depois tem que estar orando a Deus para consertar o que a gente fez de errado. Aprenda a esperar no Senhor. Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Vamos lá, quem foi o homem que esperou e recebeu o trono? Saul tinha o trono, por não saber esperar ele perdeu o trono. O homem que esperou foi o José. O José soube esperar. Deus deu uma promessa para o José. Olha tudo que o José passou. Daí ele cai na prisão. Ele acerta o sonho do copeiro e do carcereiro mor e diz para eles: lembrem de mim. Eles: não José, vamos lembrar de você. Foram lá trabalhar para o rei. Um morreu, o outro ficou. E só falaram do José 2 anos depois. Além de todo o tempo que ele esperou, ele teve que esperar mais 2 anos para o faraó saber que ele existia. O José soube esperar, saiu da cova direto para o trono, porque ele soube esperar. Se você souber esperar, você vai ver Deus fazer grandes coisas na sua vida. Vamos lá no versículo 14. Então não tenha pressa, não acelere, não ande na frente de Deus, deixa Deus andar na sua frente. Aí diz o 14, então enviou o faraó, e ele chamou José, e o fizeram sair da cova, e ele se barbeou, mudou as suas vestes, e foi até o faraó. E faraó disse ao José: eu sonhei um sonho, ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer, que quando você ouve um sonho, você o interpreta. E respondeu José a faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a quem? A faraó. E daí a gente conhece a história. O faraó botou um anel no dedo dele, colocou ele como primeiro-ministro, assentou ele no trono, botou ele como governador. Qual é a grande diferença? A diferença é que o José soube esperar. Eu não achei o José fazendo sacrifício, oferecendo holocausto. Eu não achei o José murmurando. Eu não achei o José olhando para o povo, olhando para as pessoas, olhando para os lados, olhando para os problemas. A gente acha o José servindo. Se fosse lá,
ele estava varrendo a cela. Você fosse lá, ele estava servindo os outros presos. Você fosse lá, ele estava ajudando o carcereiro. Você fosse lá, ele estava trabalhando com alegria, esperando, porque ele sabia que o Deus que prometeu iria cumprir. Para de olhar para a família, para de olhar para o que eles estão fazendo, para de olhar para as circunstâncias. Está na hora de você olhar para o Deus que te prometeu e aprender a esperar, porque Ele vai cumprir cada promessa no tempo dEle. O tempo dEle é perfeito e às vezes é diferente do teu. A sua ansiedade só está atrapalhando o agir de Deus. Tu diz que tem fé, mas tu ora 300 vezes e pede oração para todo mundo. Isso não é atitude de quem tem fé. Salmo capítulo 5. Quem tem fé espera. Às vezes a gente acha que todo mundo orando, nós vamos acelerar o tempo de Deus. A gente acha que se todo mundo orar por nós, o tempo de Deus vai andar mais rápido. Mas o tempo dele não muda. E não é por 300 pessoas orarem que Deus vai fazer de uma vez. Temos que aprender a esperar. Hoje nós somos uma geração impaciente, onde tudo é corrido, onde a pessoa não tem paciência de assistir uma mensagem. Tem que ser 1 minuto. Se for 30 minutos de mensagem, a pessoa já cancela. Se mandarem para você um áudio de 5 minutos, pergunta para o irmão do lado, o que tu faz? O que tu faz chegar um áudio de 5 minutos para você? Hein? Você já começa a murmurar já. Está amarrado, essa pessoa está pensando o que da vida? Está achando que eu tenho tempo? Vamos lá, Salmo de número 5. Chegar um áudio de 5 minutos, você já olha, mas essa pessoa aqui tem problema. Né? Você já não ouve, já deixa para o último do dia para você ouvir. Se tiver acho que 2 minutos, você já dá uma pensada. Olha como as pessoas hoje não têm paciência. Temos que aprender a esperar em Deus. Vamos lá, Salmo de número 5. Vamos lá, versículo de número 3. Todo mundo junto, o que diz o versículo 3? Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti. Olha o final do versículo. E, o que eu farei? Vigiarei. O que é vigiar? Levanta a mão direita e diga assim com o pastor, diga esperar. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu vou orar, o Senhor vai ouvir a minha voz, eu vou chegar na tua presença no amanhecer, mas depois de orar, eu vou ficar vigiando. O que o sentinela fazia no topo da muralha? Ele ficava assim, pessoal, olhando para o horizonte, olhando aquele gramado verde, aquela planície, as árvores lá no fundo, uma floresta do outro lado. Ele ficava olhando assim e vigiando. Ele ficava esperando alguma coisa aparecer no horizonte. Quando ele chegava, lá vem uma pessoa lá ao longe, ele avisava o porteiro, olha, tem alguém vindo lá ao longe, está vindo um cavalo, é um homem só, tem uma espada, e vem vindo tal, babá. Ele ficava vigiando. O que o salmista está dizendo? Deus, eu vou orar, e eu vou aguardar a resposta da minha oração. Eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar ansioso, eu não vou agir por mim mesmo. De manhã eu vou orar, e eu vou ficar firme, vigiando, aguardando a resposta da minha oração. E é o que a gente tem que aprender, a esperar. Às vezes a gente não sabe esperar. Nós queremos que Deus faça tudo que é a nossa vontade. O Saul, por não saber esperar, ele perdeu o trono. O José, por saber esperar, por saber confiar, só espera em Deus quem tem fé e quem confia em Deus. O José, por saber esperar, ele saiu lá do fundo do poço e ele foi colocado no trono. Quantas oportunidades, quantas bênçãos nós perdemos porque não sabemos esperar. E hoje é o dia da gente aprender a esperar em quem? Em Deus. Amém? A pergunta que fica é a mesma desde o início dessa mensagem. Você que está aqui comigo, quem está assistindo, você sabe esperar em Deus? Muitas vezes, por não sabermos esperar, perdemos muitas coisas que Deus queria fazer na nossa vida. Aprenda a esperar. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.